Vamos falar sobre a situação no Oriente Médio, dar uma rodada no noticiário internacional, porque a União Europeia confirmou que vai fazer contato com o novo governo da Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad. Um diplomata do bloco vai hoje à capital do país, Damasco. É mais um sinal, gente, dessa aproximação do Ocidente. Por isso que vamos conversar agora com a Priscila Asbeck, da gelada Paris, hein, Pri? Bom dia, boa semana. Oi, Renan, bom dia a todos que nos acompanham. Essa alta diplomata da União Europeia, então, disse hoje, Kaja Kallas, antes de uma reunião com os ministros de Relações Exteriores da União Europeia em Bruxelas, que enviaria, então, esse encarregado do bloco europeu para a Síria para fazer contato com o novo governo sírio. A União Europeia está avaliando qual que vai ser a sua posição conforme o governo sírio faz a sua transição depois da queda do regime de Bashar al-Assad. Segundo Kaja Kallas, essa discussão vai acontecer no Conselho dos Negócios Estrangeiros e ela disse que os ministros de Relações Exteriores querem ver as ações indo na direção certa. Na Síria, ela falou que não querem avaliar apenas o que eles estão dizendo, mas também o que eles estão fazendo. Ela disse que a Síria enfrenta um futuro otimista e positivo, mas que ainda é bastante incerto e os países europeus têm que garantir que isso aconteça, que o país caminhe na direção certa. A prioridade da União Europeia, conforme vários diplomatas e também vários países já disseram anteriormente, é que essa transição de governo aconteça de forma pacífica, com respeito às minorias e também aos direitos humanos. E vale falar que aqui na Europa também, Renan, há uma discussão importante sobre os refugiados sírios que foram abrigados em diversos países europeus, principalmente na Alemanha, que chegou a receber 1 milhão de refugiados sírios depois da Guerra Civil de 2011, ali por volta de 2015. A França também recebeu muitos refugiados sírios, mas neste momento alguns países já suspenderam os pedidos de asilo, como por exemplo Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Dinamarca. Então esse também deve ser um assunto discutido em Bruxelas por esses ministros de Relações Exteriores, e isso acontece em meio a alertas por parte de ativistas de que esses pedidos de asilo não deveriam ser suspensos porque a situação ainda é muito instável no país. Só para finalizar, também o porta-voz da Acnur, da Agência da ONU para Refugiados, disse que 90% das pessoas na Síria ainda são dependentes de alguma forma de assistência humanitária e falou que o fato de alguns países suspenderem os pedidos de asilo é um desenvolvimento muito preocupante. Só durante a última década, mais de 13 milhões de sírios foram deslocados. Eu volto com você, Renan. Priscila, aproveito que você está aqui com a gente, porque explosões sacudiram a Síria hoje durante a madrugada. O Observatório Sírio de Direitos Humanos afirma que Israel é responsável por essa ação, mas a gente não tem ainda um pronunciamento feito pelo país. Você sabe contar pra gente, né? Tem mais informações a respeito de como foi esse ataque? Renan, esse é mais um dos ataques que têm sido realizados pelas forças israelenses desde a queda de Bashar al-Assad e, segundo as informações que foram divulgadas tanto pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos, quanto também imagens que foram geolocalizadas pela agência de notícias Reuters, mostram que as principais explosões aconteceram em Tartus e também nas províncias de Hama, Homs e Latakia. E, segundo as informações do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, esses ataques foram feitos por parte das forças israelenses. Inclusive, há imagens de redes sociais, vocês devem estar acompanhando algumas imagens que mostram algumas regiões, então, com essas fortes explosões, e também há um esforço que está acontecendo nesse momento para limpar os escombros também no porto de Latakia, que foi alvo de ações e ataques israelenses em 9 de dezembro, ataques que foram feitos à frota naval do regime de Assad. As forças israelenses dizem que estão destruindo armas e infraestrutura militar para impedir que elas sejam usadas por grupos rebeldes em prol de uma proteção da fronteira que Israel faz com a Síria. Mas, ao mesmo tempo, a própria ONU e países têm condenado esses ataques que são feitos por Israel. Também o líder do HTS se manifestou, disse que não vai entrar neste momento em confronto com Israel. Lembrando que o HTS é o grupo islâmico que assumiu o poder nessa transição de governo na Síria. Eles que lideraram essas diversas facções de rebeldes que derrubaram o governo de
Assad e neste momento, então, o líder do HTS disse que não vai entrar em confronto com Israel. E um outro ponto, além desses ataques que acontecem e que sírios, inclusive, descrevem como ataques que são desnecessários, inclusive a agência de notícias Reuters conversou com alguns sírios que falam sobre destruições em áreas civis. Além disso, também a situação na colina de Golã é uma situação tensa. Lembrando que as colinas de Golã ficam no sudoeste da Síria e nessa zona, perto da colina de Golã, existe também aquela zona tampão, que é uma zona desmilitarizada justamente para evitar um confronto entre Israel e sírios, que foi estabelecida inclusive depois da guerra do Yom Kippur, a partir de 1974. Então, Israel, depois da queda do regime de Assad, enviou militares para essa zona tampão pela primeira vez desde 1974. Lembrando que essa é uma região que Israel diz que é um território próprio, que foi anexado por Israel em 1981, mas que a comunidade internacional como um todo não reconhece como um estado, como uma região, território de Israel, mas sim como uma região que foi ocupada, exceto os Estados Unidos, que em 2019, no governo Trump, reconheceram as colinas de Golã como um território israelense. E nesse final de semana, inclusive, o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu divulgou um comunicado dizendo que eles estão com um plano de 11 milhões de dólares para dobrar a população que vive nas colinas de Golã como uma forma de desenvolver a região. Então, um assunto que ainda deve trazer muita discussão, Renan, justamente porque a comunidade internacional não reconhece esse como um território de Israel, mas Israel diz então que está fazendo esse plano, que é dobrar a população nas colinas de Golã, que tem cerca de 40 mil israelenses e cerca de 30 mil sírios. Então pode ser uma região e um ponto de tensão em meio a toda essa tensão que já existe também no Oriente Médio e guerra entre Israel e Hamas e todos os seus desdobramentos. Eu volto com você, Renan.